Olá, queridos amigos, caros companheiros. Hoje a USE Intermunicipal de Taubaté mais uma vez promove um grande evento, trazendo para nossa alegria, para nossa satisfação, uma educadora fantástica, Gladys Pedersen de Oliveira. Ela é do Rio Grande do Sul, especificamente de Porto Alegre, e trabalha imensamente nessa área da educação. E ela sempre que esteve aqui nos abrilhantou, trouxe muita alegria, muita satisfação de poder ouvi-la, porque ela tem na sua bagagem um conhecimento fantástico sobre educação, especialmente educação infantil. E na noite de hoje ela traz o tema a importância da educação espírita para a humanidade. Tenho certeza que o tema é importante, é atual e mexe com os nossos sentimentos, com a nossa situação que estamos vivenciando agora, a necessidade de divulgarmos cada vez mais o Evangelho de Jesus. E para brilhantar a noite, para apaziguar a nossa mente, tranquilizar os nossos corações, nós contamos também com um coral da Casa de Eurípides, daqui de Taubaté, esses companheiros maravilhosos que estão sempre trazendo músicas fantásticas. E certamente essa noite será uma noite de muita alegria, de muita satisfação. E a Gladys, nós desejamos a ela que brilhe como sempre brilhou, que Deus a ilumine, que Jesus a assista nesses instantes que estará conosco, e certamente ela nos fará pessoas mais educadas, mais próximas e mais interessadas na tarefa de Jesus, que é a divulgação do seu Evangelho. Que assim seja para todos nós. Boa noite, amigos. Quando vou orar, procuro o bom Jesus. E quando fecho os olhos, sinto a sua luz. Então abro o coração para as coisas que Ele diz, pois me mostra o caminho para ser feliz. Como neste momento, Senhor, quando mais uma vez ouviremos seus ensinamentos sublimes através da nossa irmã Gladys, para quem pedimos suas bênçãos. Jesus está aqui.
Queridos amigos, queridas amigas de Taubaté, muita paz, muita harmonia para todos. É uma grande alegria neste momento estarmos entrando em contato com todos vocês, esses queridos amigos que estamos com tantas saudades. Rogamos neste momento que Deus nos abençoe, nos ampare a todos, que estamos nos unindo neste momento para compartilharmos de algumas ideias desse trabalho sobre a educação espírita. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Pois bem, queridos amigos, hoje nós vamos trabalhar, discutir um pouco sobre a importância da educação espírita para a nossa humanidade. O que a nossa doutrina espírita tem a propor para esse trabalho de esclarecimento, de luz para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os da terceira idade, para todos nós que estamos encarnados aqui no planeta Terra. E para iniciarmos a nossa conversa, nós vamos trazer uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11, o item 8, a lei de amor. E essa mensagem é assinada por Lázaro. E ela nos diz no início o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que é este o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E este é o ponto delicado da questão. Então nós vamos ver, queridas amigas, queridas irmãs, que as bases da educação espírita repousam no Evangelho de Jesus, na proposta educativa de Jesus, mas também repousam nas bases que Allan Kardec trouxe na doutrina espírita. E nós temos que constantemente nos renovar, nos esclarecer, buscar esses assuntos, porque nós podemos ver pelo Evangelho, numa das outras mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec propõe, através dos mentores amigos, que a palavra-chave da educação é o amor. É o amor. E a primeira palavra do alfabeto divino. E a segunda palavra do alfabeto divino é a reencarnação. Reencarnação. Fica difícil conversarmos sobre educação se nós não temos essas duas perspectivas básicas, que estão tanto no Evangelho de Jesus quanto na doutrina espírita. Então, são pontos basilares que nós temos que refletir sobre a educação espírita. Então, cabe à educação espírita ajudar o homem a vencer seus instintos, transformar os instintos em sentimentos, também educar as emoções
desenvolver a vontade. Isto tudo através da educação, né? Isso é uma imposição divina. Então, e aí analisando todo esse histórico, né? Desde o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita, e como é que foi se desenvolvendo a doutrina espírita, especialmente no solo brasileiro, especialmente aqui no Brasil, nós vamos então começar a perceber que existe um elo, né, uma ligação extraordinária, uma programação divina para que aconteça, né, este momento importante na Terra em que nós vamos compreender o verdadeiro sentido da educação. Já Kardec, no Livro dos Espíritos, nos fala, né, que a educação moral é a base, né, de tudo. Quando nós soubermos, né, manejar o caráter, trabalhar a questão do caráter na infância desde cedo, nós vamos conseguir, né, transformar essa pessoa, né? Nós vamos conseguir encontrar a felicidade, porque depende da educação bem feita, baseada no Evangelho de Jesus, nos postulados da doutrina espírita, que nós vamos encontrar o caminho. E já os caminhos já estão todos aí. Nós precisamos agora compreender, estudar, né, cada vez mais essa questão. E nós vamos ver então que, especialmente para o Brasil, aqui no solo brasileiro, né, o Espiritismo caiu realmente como uma bênção de luz, e nós vamos perceber que existe aqui no Brasil uma programação divina, no sentido de trabalhar essa questão da educação, né? E grandes educadores espíritas que foram se destacando na nossa sociedade, logo depois do advento da doutrina espírita aqui no Brasil, e estes educadores vieram trazendo a metodologia, vieram trazendo a maneira como devemos trabalhar, né? Os postulados que nós temos que trabalhar na educação. E percebemos então que um foi encarnando, outro foi desencarnando, encarnando, até os dias de hoje, como é que está se processando essa questão, né? Então nós tivemos assim uma grande educadora que nós temos que trabalhar sempre que conversarmos sobre educação no Brasil, trabalharmos sobre ela, Anália Franco. Anália Franco foi uma grande educadora. Vejamos que a Anália nasce, né, lá em Resende, no Rio de Janeiro, em 1853. Vejam só, 1853. Para muitos, ela é considerada como a dama da educação brasileira. E muitos de nós espíritas nem estudamos a vida dessa grande mulher, né? Essa dama extraordinária. Ela começou, ela foi educada, a mãe professora, depois do Rio foram para São Paulo, e ela desde menina acompanhava a mãe dando aulas, né? E ela depois, aos 15 anos, se transformou em auxiliar da mãe na aula, né? A mãe dava aula e ela ficava auxiliando ali na sala de aula. Depois, né, ela conseguiu ser professora também, né, de classes em São Paulo, mas a Anália desde cedo começou a demonstrar uma aflição muito grande pelos que sofriam. E foi justamente, ela esteve encarnada na época do Império, da escravidão, né, do Segundo Império, e ela se tornou inclusive uma abolicionista, porque quando ela se deu conta, né, com a lei do ventre livre, que foi promulgada em 1857, e que as escravas tinham que abandonar, muitas delas, os filhos, porque eles não seriam mais escravos, os donos das fazendas não queriam investir naquela criança, as mães eram obrigadas a abandonar os filhos, ou nas rodas das santas casas, que existiam muitas naquela época, ou nas estradas. E a Anália preocupou-se muito com esses filhos, né, que estavam abandonados, e ela então pede para lecionar no interior de São Paulo. Ela sai da capital e vai para o interior, em Jacareí, onde tinham grandes fazendas, né, com a mão de obra escrava, e tinha muita criança que precisava de amparo. Então ela já começa ali em Jacareí lecionando, mas ela também reunia esses meninos, essas crianças, e começou a ficar com eles, trazer eles para sua casa, né? Então aí começou uma longa tarefa dessa extraordinária mulher na área da educação.
e a grande preocupação que ela tinha, inclusive pela mulher, pela falta de cultura que as mulheres tinham, as meninas, e ela começou a trabalhar em cima dessa questão, né? E em 1898, ela já com um trabalho social imenso e com apoios, inclusive, de muitas pessoas, né? Ela lança uma revista literária mensal, o Álbum das Meninas, para alertar, né, sobre essa questão de que a mulher também tinha que ser educada desde criança, tinha que ser assistida, e ela era uma excelente escritora também, e várias pessoas vão ajudá-la no Brasil inteiro. Inclusive, uma das articulistas da revista dela vai ser a professora Amélia Rodrigues. Vai mandar artigos para ela, vai mandar material para publicar na revista, né? Nessa revista que ela distribuía 1000 revistas mensais gratuitamente, porque ela começou a conseguir recursos e amparo para poder divulgar essas ideias, né? Então, a Amélia Rodrigues, ainda encarnada, esse grande espírito que hoje, né, dita muitas obras pelo Divaldo, a Amélia Rodrigues colaborava com ela, com a Anália Franco. Vejam só, né? E a Anália Franco espírita, a Amélia Rodrigues a católica na época, né? E a Anália vai fazer todo esse trabalho extraordinário, ela vai fundar uma associação feminina beneficente e de instrução em São Paulo, com o objetivo de criar liceus, criar escolas maternais, trabalhar com as mães, trabalhar com a mulher também rechaçada, né? E vai conseguir, né? Ela vai construir, até o final da sua vida, 72 escolas, 2 albergues, 23 orfanatos, uma colônia regeneradora, porque ela tinha muita preocupação para essas pessoas que eram julgadas, afastadas da sociedade, né? E ela então trabalhou, o objetivo dela era evangelizar a razão. Evangelizar a razão. Ela tinha muito cuidado de não se definir tanto como espírita, porque eram muitos perseguidos, mas todo o currículo das escolas, tudo era trabalhado em cima, né, dessa noção da espiritualidade, da verdadeira vida, né, do bem, da justiça eterna, do Espírito Supremo, que é Deus, né? Então ela vai também lançar revistas depois de Jardim de Infância, vai ser uma pioneira nesta área de Jardim de Infância no Brasil, né? E ela desencarna em 1919 com a gripe espanhola no Rio de Janeiro. Desencarna, este é um trabalho extraordinário na área da educação. Vejam, vamos vendo aí cronologicamente no Brasil o que ia acontecendo. Reencarnou neste período também Zilda Gama. Zilda Gama reencarnou lá em Minas Gerais, Juiz de Fora, em 1878, depois então da Anália. E ela nasceu em família espírita, de recursos, né? Então foi sempre muito bem orientada, tornou-se também professora, mas com 20 e poucos anos os pais faleceram e ela assume os irmãos menores todos, vai educar. Era espírita, tinha uma mediunidade excelente, né? E começa a trabalhar nas escolas lá em Minas Gerais e espiritualmente, trabalhando na mediunidade, ela recebe Allan Kardec, várias mensagens de Allan Kardec em 1912, que depois, em 1916, ela vai publicar, ela tinha recursos, ela vai publicar o Diário dos Invisíveis, com várias mensagens de Allan Kardec e de outros espíritos. Um grande mentor dela foi Victor Hugo. Ela escreveu vários livros, vários romances, né, ditados por Victor Hugo. E ela, importante é que ela se destaca também no sistema educacional de Minas Gerais. Se destaca muito, ela vai fazer aulas, né? Ela vai escrever muitas obras também infantis, né? Vai escrever o Manual dos Professores e desencarna em 1969. Então ela foi bem mais longa, né, do que a vida da Anália Franco. Neste meio tempo, no Brasil,
também está encarnado Eurípides Barçanufo. Vejamos que coisa interessante, né? Eurípides nasceu em Sacramento, Minas Gerais, e interessante que parece que não houve conexão nessa encarnação entre Zilda Gama, entre Anália Franco e Eurípides Barçanufo. Mas eles desempenham tarefas semelhantes na área da educação, né? Ele reencarna em 1880, mais novo que as duas, né? E funda o primeiro colégio espírita do mundo em Sacramento, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, né? E faz um trabalho extraordinário na área da educação. Tem quantidade, agora tivemos visitando há pouco tempo todo esse trabalho lá em Sacramento, então tem quantidade de obras sobre a metodologia que ele aplicou no Colégio Allan Kardec, né? Então toda a história, isso precisa ser lido, ser estudado, né? E nós precisamos ver essa metodologia, como é que foi essa metodologia, né? E Eurípides deixa um legado extraordinário também na educação, né? E esses três fizeram trabalhos paralelos no solo brasileiro, né? Isso no caso do próprio Eurípides Barçanufo, vai ser um marco, né? Tanto é que toda a metodologia de Eurípides Barçanufo na Escola Allan Kardec, que hoje está toda ela escrita, tudo muito bem trabalhado, porque existe o colégio ainda está lá, só que agora a escola Eurípides Barçanufo é num outro espaço maior, né? Muito interessante. E Eurípides vai trabalhar muito toda essa questão da educação, inclusive na visão espírita, com muita clareza, né? Ele vai trabalhar essa questão. E hoje, né, o Colégio Allan Kardec ainda está de pé, mas funcionando a Sociedade Espírita. E o Colégio Eurípides Barçanufo é o que hoje trabalhando toda essa metodologia. Depois nós temos um outro grande espírito extraordinário, que tem muitas teses acadêmicas também estão sendo feitas, assim como em cima de Eurípides, em cima de Anália Franco, estão sendo feitas também em cima de Vinícius, Pedro Camargo, que deixa uma obra também muito linda sobre a educação, né? Nas pegadas do mestre, nas teorias do mestre, e outros tantos livros interessantes, bons, profundos, que nós, espíritas, precisamos estudar, né? E Pedro Camargo encarnou em 1878. E ele, inclusive, deixou também um Instituto Espírita, né, de Educação lá no Rio de Janeiro. Então, todo esse trabalho pedagógico hoje merece, né, a nossa pesquisa, merece a nossa busca, né, por esse caminho. Porque esta área ainda está por ser desbravada, né? Porque o que existe sobre ela, né? Depois nós tivemos, reencarnou Leopoldo Machado, outro grande nome da educação brasileira, né? Da educação espírita brasileira, né? Ele nasceu em 1891 e deixou o Colégio Leopoldo, o Lar de Jesus, no Rio de Janeiro. Ele era baiano, mas radicado no Rio de Janeiro depois. Trabalhou muito, né, muito nessa área da educação e nos deixou, então, também um legado, nos deixa um legado muito bonito. Leopoldo Machado trabalhou muito em relação à juventude, né, às mocidades, um trabalho belíssimo sobre a importância do teatro na educação, né, especialmente na educação espírita. E também foi o grande caravaneiro da fraternidade, da Caravana da Fraternidade, que fez um movimento de unificação dos espíritas no Brasil, juntamente com o nosso querido Spinelli, aqui do Rio Grande do Sul, e outros companheiros, né, de São Paulo e Rio de Janeiro, percorreram todo esse Brasil para unificar o movimento espírita no século passado, né? O nosso querido Leopoldo deixa também a Caravana da Fraternidade, escrita esse trabalho todo, Caravana. E ele era super conhecido no norte e nordeste do país por causa que ele preconizava, fazia muitas palestras
e trabalhava sobre a questão da necessidade de se educar a criança, de se educar o jovem, né? De se formar escolas para crianças, escolas espíritas, né? Ele trabalhava muito nesse sentido. Depois nós temos um outro grande nome, né? Um outro grande nome, extraordinário nome, que foi Herculano Pires, né? O Herculano Pires, estamos até com a obra, uma das obras dele, Pedagogia Espírita. Herculano vai nos mostrar, né? Nos mostrar como é que funciona, como é que pode funcionar essa educação espírita. Herculano preconiza uma educação espírita. E Herculano vai nascer em 1914. Vejam bem, né? Eurípides partiu em 1918, Anália Franco também, e Herculano Pires nasce em 1914, né? Ele apresenta, né, a ideia que ele vai trazendo para a educação, né, uma nova concepção de mundo, de homem, de vida, né? E a base toda que ele coloca é o Livro dos Espíritos, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele, inclusive, vai traduzir diretamente do francês, das obras publicadas ainda por Allan Kardec. Quando ele estava vivo, ele vai traduzir estes livros da codificação, né? E com comentários muito bonitos, né? Então, a educação para ele tem dois aspectos fundamentais, né? Dois aspectos fundamentais. O processo de integração das novas gerações na sociedade e na cultura, né? E o processo de desenvolvimento das potencialidades do ser, com vistas, né, do seu destino transcendental. Então, o ser biológico, social, moral, espiritual, ele vai apresentar muito trabalho interessante nesse sentido. Ele tem 81 livros publicados e poucos que nós espíritas conhecemos, né? Nós precisamos desenvolver mais esse conhecimento, fazer melhor esse estudo, né, desses homens todos, desses pensadores todos, mas não são só homens, não. E lá já tinha nascido a Anália Franco, já tinha vindo a Zilda Gama, depois então Eurípides, o Camargo e assim por diante. E agora, queridos amigos, queridas irmãs, nasce a Cecília Rocha, né? Aqui em Porto Alegre, nasce em Porto Alegre, né? Gaúcha, em 1919. Parte Eurípides, parte Anália Franco, vão partindo os outros, e a Cecília reencarna, né? Vem para cá, trazendo também uma proposta na área da educação extraordinária, né? A Cecília, que muitos ainda, como eu, né, já com uma certa idade, conhecemos e convivemos com a Cecília aqui no Rio Grande do Sul. A Cecília foi responsável, né, por todo um trabalho que foi desenvolvido aqui no Rio Grande do Sul sobre a evangelização. Uma outra grande educadora, que nós não podemos também deixar de falar e de trabalhar, a dona Diná Fagundes, que depois tornou-se Rocha, porque casou com o irmão da Cecília Rocha, e a dona Diná, professora, educadora, mais velha do que a Cecília Rocha. A dona Diná também tem um trabalho extraordinário na área da educação espírita, né, com histórias, ela percebendo assim, qual a metodologia mais adequada para a aprendizagem do ensino moral para a criança e para o jovem. E a Cecília chega justamente nessa situação e junto com a dona Diná, ela começa um trabalho muito grande aqui no Rio Grande do Sul, capitaneadas pelo Francisco Spinelli, que era então vice-presidente da federação. Depois ele chega à presidência da federação e logo depois desencarna, mas deixou todo esse trabalho de base da evangelização espírita infanto-juvenil, como se fazia a evangelização, para o Brasil todo e para o mundo. Foi a base desse trabalho da evangelização espírita. Ela é constituída aqui no Rio Grande do Sul, com os cursos de preparação para evangelizadores. O que a Cecília se deu conta com a dona Diná, com o Spinelli? Que as pessoas precisavam ser preparadas para educar, para evangelizar. Então, houve muitos cursos de formação de evangelizadores no solo gaúcho, e até hoje eles continuam, né? Mas uma preparação intensa, não só na capital, como no interior. E
E a Cecília acaba levando, né, na década de 80, convidada, né, pelo presidente da FEB, na época, Francisco Thyssen, ela vai para Brasília, ela vai para a FEB coordenar o DIGE, o Departamento de Evangelização Infanto-Juvenil, e leva todo esse trabalho que já tinha sido desenvolvido no Rio Grande do Sul e que ela própria, antes de ir para a FEB, por 22 anos, já tinha levado no Brasil inteiro. A Cecília visitou todas as capitais, amparada pelo Divaldo Pereira Franco, né, que se cerimoniava essas viagens da Cecília, e ela levou uma equipe que ela já havia montado, toda essa estrutura de trabalho da evangelização infanto-juvenil, da evangelização espírita infanto-juvenil, mas sempre com aquela ideia de que tinha que preparar o evangelizador, o educador espírita tinha que ser preparado. Não tinha outro meio. Então, os cursos preparavam os evangelizadores, né? E nós tivemos oportunidade de, neste estado, acompanhar a Cecília em muitos desses cursos. Então, a gente vê a importância, né, desse trabalho. A Cecília deixou um legado que todo o Brasil e o mundo se beneficiou, porque ela depois espalhou isso para o mundo, né? Dos planos de aula. Como é que se organiza didaticamente tudo isso? Né? Então, há toda uma quantidade imensa de material que se difundiu por todo o mundo, pelo Brasil e pelo mundo, sobre o trabalho da evangelização espírita infanto-juvenil. Então, vejo que essa continuidade vem vindo no Brasil, né? Mas junto, no mesmo ano que a Cecília reencarna no Paraná Ney Lobo, outra pessoa extraordinária, né? Extraordinária. Ney Lobo, um grande educador, também desenvolveu muito a educação espírita no Paraná. Até nós temos aqui alguns livros do Ney, uma das coletâneas de trabalho, né? A filosofia espírita da educação. São 5 volumes publicados pela FEB. Verdadeira preciosidade, porque aqui ele mostra como se fazer a educação. Ele era muito amigo de Ney Lobo, um amigo de Ney Lobo. Então, esses ainda trabalharam juntos. Trabalharam também com Mariotti, que um grande argentino, educador da Argentina também, espírita, né? Humberto Mariotti, e tantos outros educadores, né? Que certamente existe pelo mundo todo com esse enfoque espírita. Então, o nosso Ney Lobo deixou um legado brilhante que precisa, né, ser estudado, ser analisado, quantidade de livros publicados. E tivemos a felicidade de conhecer pessoalmente Ney Lobo, nós tínhamos um grande carinho por ele, como sempre tivemos, e a gente então conversava. E quando eu ia para conversar com ele, ele vinha ao Rio Grande do Sul, isso nos anos idos, então ele sempre dizia que ele não era entendido, mas que ele ia continuar escrevendo, e realmente, né, um filósofo profundo, mas e ele esmiuça a questão da educação. É a base, é uma base muito forte, assim como é a base do nosso querido, né, Herculano Pires, seu grande amigo também, e esses grandes, né, esses grandes nomes foram trabalhando essa questão da educação espírita no Brasil, né? E aí o que acontece? Tanto a Cecília quanto Ney Lobo, que encarnaram no mesmo ano, 1919, desencarnam no mesmo ano, né, 2012. É o trabalho todo que a divindade está trazendo, né, reencarnando essas pessoas para nos mostrar como que esta educação tem que ser feita, né, para nos mostrar como é que nós podemos trabalhar de forma mais adequada, né, e não deixar para mais tarde isso aí. Nós temos que nos conscientizar, né, que nós precisamos nos refletir, né? Nós estamos vivendo neste momento, né, com alguns outros companheiros da educação espírita no Brasil, né, pensando até em nos organizarmos melhor, talvez numa associação
de educadores espíritas, quem sabe, né? Mas para isso nós precisamos reunir todo este material que já existe desses grandes educadores espíritas em solo brasileiro e fora também. Existem grandes outros nomes na educação espírita, né, no mundo, não em grande número, mas pessoas com um subsídio muito profundo nesta área, com análise sobre Allan Kardec, sobre a doutrina espírita muito boa. Então, o que a gente percebe, queridos irmãos, queridas irmãs? Que é preciso, né, uma pesquisa, muito estudo, muita pesquisa, né, que precisa ser feita por nós espíritas, né? Existe esse fardo material. Agora, uma coisa nos ajuda, não é, a refletir sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? Quando a gente se dá conta que o jesuíta, o padre Manuel da Nóbrega, ele, que é o nosso Emmanuel, foi uma das encarnações do Emmanuel, quando Manuel da Nóbrega vem, né, para o Brasil colônia, né, 1532, por aí, ele traz com ele o padre Anchieta, outro espírito de escola, né, também. E o que o Emmanuel faz? O Emmanuel funda a primeira escola no Brasil, São Paulo, né? lá em São Paulo, né? A primeira escola com o nome de São Paulo. Tanto é que a capital de São Paulo, o estado de São Paulo, tem esse nome graças a essa instituição trazida, né, fundada por Manuel da Nóbrega. E o que nós temos hoje no Brasil? Que a gente sabe pelas informações do Chico, né, do Chico Xavier. Emmanuel está encarnado aqui. Emmanuel deve estar com 21 anos. A grande tarefa, provavelmente, que ele vem desenvolver na área da educação. A grande tarefa que ele vem desenvolver, né? Então, há grandes desafios, há grandes trabalhos, né, de nós espíritas a fazer nesta área. É uma área ainda que está necessitando dessa visão extraordinária. Nós temos que nos dar por conta, então, que Jesus, né, nos trouxe o nosso mestre maior, aliás, o único título que ele aceitava, né, de mestre, e ele nos trouxe ensinamentos profundos que também precisamos analisar mais e viver, né? Mas a grande informação que ele nos trouxe é que somos todos criados por Deus. Deus é nosso Pai. E, portanto, todos somos irmãos. Precisa haver muita fraternidade, né? Muito equilíbrio entre nós, né? Nos nossos sentimentos. E que o ensino, Jesus vai nos deixar claro, isso é um processo de despertar desses poderes latentes, divinos que nós temos em nós, né? E que nós temos que ensinar, aprender e ensinar a pensar, a sentir e a agir. Não podemos jamais esquecer que a educação na Terra está sob o controle e o planejamento divino. Nós podemos perfeitamente, analisando a história desses grandes educadores espíritas, perceber essa situação, né? E que o amor realmente é a substância criada, né? É a substância que mantém o universo, é de essência divina. E que nós precisamos divulgar a questão da reencarnação, porque é muito difícil entendermos todas essas questões. Mas como é que nós hoje vemos essa situação? E às vezes muitos professores, educadores espíritas, não só evangelizadores, que para ser evangelizador não precisa ser professor, mas se tem que se preparar, como aquela ideia que a Cecília, a dona Diná e o Spinelli tinham de preparar o adulto para exercer a tarefa de evangelizador espírita. Nós temos que nos dar conta que nós, educadores espíritas, não precisamos, como a ideia mais marcante do próprio, vamos dizer, Ney Lobo, seria ter a escola espírita. Não percebemos hoje que não há tanto essa necessidade, porque o professor espírita, seja de matemática, de português, de história, de língua estrangeira, de ciências naturais, de física, de química, não importa. O que importa é a visão que ele tem do aluno. Ele vai olhar o aluno
não como um ser aqui momentâneo que está aqui, não, ele vai perceber que o aluno que ele tem, todo aquele grupo, e cada um individualmente, é um espírito imortal, é um espírito que reencarnou para evoluir, que está num processo de aprendizagem em todos os sentidos, que precisa de amparo, que precisa de bons exemplos, que precisa de bons estímulos, né? E precisa ser instigado a buscar também a sua essência espiritual. Então, essa identidade divina, que muitas vezes a gente passa uma encarnação toda com ela sem ser desenvolvida, né? Esse sentimento de religiosidade. Então, o professor, o educador espírita, aonde ele estiver, ele vai ter essa visão. E com o tempo, isso já está se espalhando, porque hoje, por esse processo da doutrina espírita, né, já é consenso a reencarnação, só que ainda as ciências, as metodologias todas ainda não, muitas não aceitam, né? Mas então o educador espírita é aquele que vai mostrar o caminho, né? Vai mostrar o caminho, vai ver no seu aluno, seja a disciplina que ele trabalha, seja qual seja, ele vai ver no seu aluno este ser extraordinário, único, criado por Deus para evoluir, que está num processo de aprendizagem, né? E fazendo uma experiência aqui na Terra. Então, o próprio educador já vai ter uma outra noção e vai agir, né, de maneira diferente. Mas nós temos vários educadores também espíritas encarnados, vários educadores, extraordinários educadores, né? O Álvaro Crispino é um no Rio de Janeiro. Até estamos com o livrinho aqui do Álvaro. Esse é um dos livrinhos do Álvaro, né? Temos o professor Cícero Marques Teixeira, companheiro da Cecília Rocha, do Ney Lobo, ainda encarnado, quase centenário, né? Temos a Sandra Borba, lá no Rio Grande do Norte, né? A Lúcia Moisés, do Rio de Janeiro, né? Temos a Darcy Neves Moreira, temos o Walter Oliveira Alves, um educador extraordinário, a Heloísa Pires, filha, né, do nosso querido Herculano Pires. Temos o Fernanci Nery Ribeiro, lá do Pará, e tantos, certamente outros tantos, né? Temos aqui no Rio Grande do Sul a Georgina Valente, excelente educadora, a Heloína Lopes. Eu mesmo me considero educadora espírita do momento, né? Então, tem muita gente extraordinária, muito educador espírita, né, que está fazendo anonimamente seu trabalho, e vamos continuar, né, nessa proposta, né, de grandiosidade. Quando nós escrevemos o livro A Missão e os Missionários, em que nós resgatamos essa história toda aqui no Brasil, né? E a biografia da Cecília Rocha, a gente faz toda uma biografia da Cecília, né? E esse trabalho que nós desenvolvemos aqui, essa pesquisa, foi ainda com a Cecília viva. Então, nós estamos agradecendo, né, a presença de todos e pedindo que vamos vibrar, né, pela educação no Brasil. Vamos vibrar pela educação. E vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Agradecemos a Deus a oportunidade, que Ele nos abençoe. Abençoe a todos que estiveram conosco nesse momento. Que assim seja.